Área do círculo. Então, nós já vimos o que, gente? Que a área do círculo, né? Lembra que círculo é a parte de dentro, né? É a parte de dentro, junto com a linha, não é isso? Então, o círculo é tudo isso aqui, que está aqui dentro, tá bom? E o que é, então, a área do círculo, né? É o espaço que ocupa essa região aqui, tá bom? Então, ó, a gente viu que a área é dada como πr ao quadrado, né? Onde r é o quê? R é o meu raio, né? Aqui está o meu R, tá bom? É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, da linha, né? Mas o círculo é a circunferência junto com a parte de dentro. Então, vamos aqui calcular, tá bom? A área do círculo. Por exemplo, se meu raio for 4, tá bom? Se ele for 4, então vai ser πr ao quadrado, né? Vai ser quanto? Π 4 ao quadrado, né? Multiplicado, que dá o quê? Dá 16π, não é isso? 16π. Aí, beleza, a área do círculo, nós já sabemos. Mas aí alguém vira e pergunta, professor, mas e se eu não quiser a área do círculo inteiro, professor? Se eu quiser somente um pedaço do círculo, como é que eu faço para calcular a área, tá bom? Então, essa área, que é um pedaço do círculo, é muito famosa, cai muito em prova, é conhecida como o famoso setor circular. O que é o setor circular, gente? O setor circular é o seguinte, eu tenho um círculo, beleza? E eu vou ter, nesse círculo, 2 raios, tá bom? 2 raios. Aí eu vou ter um pedaço do círculo. Por exemplo, se eu tiver aqui esse raio aqui, e esse raio aqui, tá vendo? Mais escurinho aqui. Esse aqui, tá vendo? Tenho agora 2 raios, tá vendo? 2 raios. E eu quero calcular, então, somente a área desse pedaço aqui que se formou, tá vendo? Que se formou entre os raios. Eu não quero saber a área toda. Eu quero saber só a área desse pedaço. Como é que eu faço para calcular isso? O nome desse pedaço, formado por 2 raios, é chamado setor circular, tá bom? Então vamos ver aqui um exemplo de setor circular e como fazemos para calcular a área dele. Com certeza, né? É só você pensar um pouquinho. A área desse pedacinho vai ser menor, né, do que a área do círculo inteiro, né? Então vai ser menor do que 16π, a área daqui, tá bom? Vamos lá então para ver um exemplo. Aqui está o nosso exemplo do setor circular, tá vendo? Como eu falei com vocês, eu tenho uma circunferência, tá vendo? E aqui eu só pintei só a parte que eu quero calcular a área, tá? Então eu tenho aqui, ó, um raio, tenho aqui, ó, outro raio, e eu quero saber a área desse espaço aqui dentro, tá vendo? Eu não quero saber a área toda, eu quero saber a área só desse espaço aqui de dentro. Só que vocês reparem uma coisa, gente, reparem que quando eu pego 2 raios aqui, tá vendo? Eu formo aqui entre eles, entre os raios, um ângulo, tá vendo? Então esse ângulo aqui, ele vai influenciar diretamente na área desse pedaço, desse setor circular. Por quê, professor? Porque olha só, se o ângulo for pequenininho, tá vendo? For pequenininho, a área vai ser menorzinha. E se o ângulo for grandão, vai ser grandona a área, né? Por exemplo, ó, se eu tivesse aqui pegando só esse pedacinho aqui, ó, daqui pra cá, ó, tá bom? E daqui pra cá. Esses 2 raios, ó. Quero saber a área dessa parte aqui, tá vendo? Olha só como é que é pequenininho, tá vendo? Pequenininho. Por quê? Porque aqui, ó, tem um ângulo aqui pequenininho, tá bom? Então esse ângulo influencia. Então esse ângulo vai aparecer na fórmula do setor circular, tá bom? Da área desse pedaço. Então, ai, professor, você pode pensar assim, ai, professor, então eu vou ter que gravar outra fórmula, meu Deus, não aguento mais gravar fórmula. Não, calma, a fórmula é essa aqui, é justamente essa aqui, πr ao quadrado. Grava essa fórmula que é importante. Então, qual é a fórmula da área desse pedacinho aqui, ó, do setor circular, que tem um ângulo x, né? O ângulo x é um ângulo qualquer. É essa aqui, ó. A mesma coisa dessa, é o quê? πr ao quadrado, tá bom? πr ao quadrado, só que eu vou ter que multiplicar por x. Eu vou ter que multiplicar pelo ângulo aqui, tá bom? E vou ter que dividir por 360, tá bom? É só isso. Então, área do círculo, πr ao quadrado. A área do setor circular, nem precisa gravar, é πr ao quadrado. Só que você vai ter que multiplicar pelo x e dividir por 360, tá bom? Então vamos fazer o mesmo exemplo, tá? Como se esse aqui fosse o mesmo círculo que esse. Então o meu raio aqui, né, vale 4, né?
Aqui é 4, aqui é 4. Meu raio é 4, beleza? E eu vou dizer que esse ângulo aqui, ó, repare, esse ângulo aqui, ó, ele tá maior do que 90 graus, tá vendo? 90 graus seria aqui, acabaria aqui, daqui pra cá. Ele tá maior, tá vendo? Então eu vou chamar ele, por exemplo, de 120 graus, tá bom? Esse ângulo mede 120 graus. Fazendo aqui a conta, né? Não é difícil, é só substituir. Vai dar, ó, π, r ao quadrado, já vi que dá o quê? 16, né? Vai dar 4 ao quadrado 16, vezes o meu x, que é 120 dividido por 360, não é isso? Vamos lá então, vamos pro corta-corta aqui, ó. Eu posso cortar, ó, o 0 com o 0, tá bom? Posso cortar. E agora, olha só, é 12 e 36, tá vendo? Eu posso simplificar por quem? Por 12. Por quê? 12 vezes 3 dá 36. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3, tá bom? Então qual é a minha resposta, professor? Qual é a área desse pedacinho aqui, ó? A área vai ser quanto, ó? 16 e 3 eu não posso mais simplificar. Então a minha área vai ser quanto? A minha área vai ser 16 π dividido por 3, tá bom? Isso mesmo, uma fração. A minha área vai ser essa fração aqui, tá bom? E repara que eu falei, ó, a área total, a área de tudo é 16 π, tá vendo? Um número grande. Agora, a área só desse pedacinho aqui é 16 π sobre 3, tá vendo? É um número menor que esse, tá bom? Então, a área do setor circular é sempre menor do que a área de todo o círculo, tá bom? Fiquem ligados nisso. Coroa circular. O que é isso, professor? Coroa circular? É uma coroa? Sim, é uma coroa, né? Tem o formato de uma coroa. Então, o que é uma coroa circular, gente? É o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma circunferência menor, tá bom? E por fora dela uma circunferência maior, tá vendo? Só que as duas têm o mesmo centro. Elas são chamadas de circunferências concêntricas, tá bom? Concêntricas. Então, olha aqui comigo, ó. Por exemplo, ó, vamos dizer que essa aqui pequenininha, tá vendo? Ela tem um raio que eu vou chamar de Rzinho, tá bom? Rzinho. E essa aqui, ó, grandona, tá vendo? Grandona. Ela tem um raio que eu vou chamar de Rzão, tá bom? Rzão. Então, o Rzão, com certeza, né? O Rzão, ele é maior do que o Rzinho, tá bom? Por quê, né? Porque o Rzinho é só daqui até aqui, tá bom? Do centro até qualquer um desses pontos dessa circunferência menor. E o Rzão vai do centro, né? Até qualquer um desses pontos da circunferência maior, tá vendo? Então aqui tá o Rzão, tá bom? Aqui, 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 tá bom? Então, professor, não entendi. Por que é uma coroa? Porque, olha só, eu tenho uma circunferência grandona, tá vendo? E tenho essa pequena. E eu vou querer saber qual é a área dessa região aqui que eu vou rabiscar agora. Eu quero saber a área dessa região aqui, tá vendo? Rabiscada, tá vendo? Então, como é que eu faço para calcular isso, tá bom? Então, repara que o nome já condiz, ó, coroa circular. É um círculo, beleza? É uma região circular. Agora, por que coroa? Porque isso aqui tem um formato mais ou menos de uma coroa. O que é uma coroa, né? Ela tem um buraquinho no meio para você colocar a cabeça aqui do rei, né? Então, ó, aqui tá a nossa coroa, tá vendo? Imagina aqui que tem um negocinho aqui em cima aqui, tá bom? Para colocar aqueles negócios que vem aqui na coroa, né? Brilhante, para poder ficar mais bonito. Então, vamos lá, galera. Eu quero saber a área dessa região aqui. Como é que eu faço isso, tá? Vamos lá. A gente sabe o quê? Vamos supor que eu não tenha, que eu não queira essa área aqui só. Eu quero tudo. Quero a área toda, tá bom? Quanto é que é a área toda? A área toda dessa circunferência aqui grandona, grandona. Vou botar aqui, ó. Vou botar que vai ser como? Vai ser, ó, π, não é isso? Vai ser π o quê? Rzão ao quadrado, tá bom? A área da circunferência grandona, tá vendo? Grandona, sem essa parte aqui do meio, a área de tudo, vai ser π Rzão ao quadrado. Só que eu vou ter que tirar alguma coisa, não vou? Eu vou ter que tirar essa área aqui do meio. E essa área aqui do meio, como eu falei com vocês, aqui mede R, aqui mede R, tá bom? Ela tem um Rzinho. Então eu vou ter que tirar a quantidade que é essa área aqui. Porque essa área aqui que eu vou tirar, ela não entra no cálculo da área da minha coroa. A minha coroa circular é só essa parte aqui de fora, tá vendo? Essa parte de dentro não. Então eu vou ter que fazer o quê? A área da grandona, né? Que é πr ao quadrado, Rzão ao quadrado, né? Que é a circunferência grandona, menos, ó, π, o quê? Rzinho ao quadrado. Tá bom? Eu vou ter que tirar essa área aqui. E quanto é que é essa área aqui? Como o raio aqui vale Rzinho, R minúsculo, vai ser π Rzinho ao quadrado, tá bom? Então é isso.
Essa aqui é a fórmula da área do setor circular. Repara que a gente nem precisa gravar, tá bom? É só você fazer a área da maior menos a área da menor, tá bom? Então vamos aqui supor, né, que o meu Rzão, por exemplo, né, ele meça 9, tá bom? Ele mede 9. E o meu Rzinho aqui, ele mede 3. Não, vamos botar que ele mede 4, tá bom? Ele mede 4, tá bom? Então como é que vai ficar a fórmula aqui, ó? Vai ficar, ó, π, né, 9 ao quadrado menos π 4 ao quadrado, não é isso? Então vai dar o quê? 81π, não é isso? Menos 16π. Então quanto é que é 81π menos 16π? Vai dar então 65π, tá bom? Então a área da minha coroa circular é 65π. Então, gente, fiquem ligados nisso, tá? Sempre que tem área envolvendo o círculo, né, aparece um π, né, porque a fórmula já diz, é πr ao quadrado. E fiquem ligados nessas questões aqui, que geralmente cai muito em concurso. A pessoa adora questão assim. Questão que você tem que, para calcular a área, tu tem que calcular a área do total e depois tirar algumas partes. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui um quadrado, tá bom? Um quadrado, tá bom? Então esse aqui é meu quadrado. Aí dentro desse quadrado, eu tenho aqui um círculo, tá bom? Um círculo aqui. De raio 4 também, por exemplo. Não, vou colocar raio 3, tá bom? Meu raio aqui é 3, do meu círculo, tá bom? E aqui meu quadrado, ele tem lado 5, tá bom? 5, 5, 5, 5. Aí a questão pede o seguinte, calcula a área dessa parte pintada aqui. Essa parte toda pintadinha aqui, tá vendo? Toda pintadinha. Então, qual é a área disso? É o mesmo processo pra gente pensar na coroa circular, tá vendo? É a área do grandão menos a área do pequeno. É claro que aqui não é uma coroa circular, né? Mas é a mesma ideia. Então vai ser a área do quadrado inteira, né? Que é o quê? 5 ao quadrado, né? Lembra que é o lado ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Não é isso? 25. Menos, né? Menos a área do menor. E a área do menor é o quê? É a área desse círculo aqui, tá vendo? Que vai ser o quê? Πr ao quadrado. Como o R é 3, então vai ser menos 9π, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Então essa aqui é a área dessa região aqui pintada, tá bom? É 25 menos 9π. Então fiquem ligados em questões assim, tá bom? Então bons estudos, grande abraço e tudo de bom.